Vamos lá, pessoal. Eu sei que vocês estão ansiosos esperando um novo capítulo da novela Donald Trump e Alexandre de Moraes. Mas até isso acontecer, né, a gente vai acompanhando a novela Donald Trump e o Lula, né, que é uma novela também bem interessante. Pois é, parece que o Lula não vai ter diálogo algum com Donald Trump, principalmente no que tange às tarifas, né? O Eduardo Bolsonaro até postou um vídeo falando exclusivamente sobre essa questão e sobre o recado de Day Vance lá, né? Tem um novo xerife na cidade. E o que xerife gosta de fazer? Pegar? Pois é. Agora a grande questão é que o Donald Trump tá tendo aliados, né? Tá cada vez mais alinhado a mercenários. É isso que diz uma matéria do jornal Metrópolis. E esses mercenários já começam a avançar aqui pela América Latina. Só que não é só os mercenários do Trump que estão aqui na América Latina. A gente já sabe que o grupo Wagner, por exemplo, de mercenários lá da Rússia, já estão atuantes aqui na América Latina. E aí, meu amigo, como que esse conflito pode acontecer, né? Como que pode rolar um conflito entre mercenários americanos e russos? Vamos falar sobre isso, vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre as manifestações da anistia, enfim, muita coisa ainda nesse nosso último editorial do dia. Faz tempo que eu não gravo 5, né? Hoje, domingão, eu resolvi trazer os 5 aqui para vocês. Bora começar? Vamos para cima? Vamos lá. É o seguinte, matéria da Gazeta do Povo. Nicolás Maduro diz que revisou cooperação militar, segurança e defesa com Putin. O Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi empossado, como você já sabe, de uma maneira muito questionável. Golpista, né? Deu um golpe na Venezuela. Todo mundo sabe que lá na Venezuela as eleições foram fraudadas. Muitas pessoas estão perguntando, mas peraí, o porquê que lá na Venezuela conseguiu-se comprovar a eleição fraudada com urnas eletrônicas e lá tinha os boletins de urna, os papeizinhos que provaram a fraude do Nicolás Maduro. Não faz sentido o porquê que o Nicolás Maduro usou esse sistema de urnas, né? Já fugindo do assunto. É simples. Havia alguns acordos do Biden com o Nicolás Maduro para que o Nicolás Maduro fornecesse petróleo para os Estados Unidos. E uma das exigências do Biden é que ele tivesse esse boletim de urna, né? Ou seja, o voto impresso. Tá, só que o Maduro contava que ele ia pressionar a população, forçar a população, e a população não ia votar contra ele por causa do medo. E a população enfrentou o medo e mostrou que a população votou contra o Nicolás Maduro. Então, amplamente questionado. E depois que aconteceu isso, o Maduro começou a fazer a repressão ao povo venezuelano. Viu lá dentro, né? Muita gente teve até filmagens lá de prendendo gente. Inclusive tem uma denúncia do Gonçalves, que é o presidente que realmente ganhou lá, de que o genro dele foi sequestrado. E aí foi pelo grupo Wagner, que é um grupo da mercenário da Rússia. Teve até aquele caso do Prigozhin, que o avião caiu, né? É assim que acontece quando a galera vai contra o Putin, né? E agora o Maduro falou, não, nós estamos alinhando novamente, né, os nossos laços com o Putin aqui e estamos voltando, né, a estabelecer uma aliança militar e da defesa com relação a Putin. Ou seja, aqui do lado do Brasil tem uma aliança militar, quem sabe até uma formação de uma base da Rússia aqui, o que não agrada em nada os Estados Unidos. Aí, como uma espécie de resposta, o Donald Trump já deixou preparado um grupo militar, né, ou um grupo paramilitar de mercenários. Olha só, para você entender como que funciona aí. Já tem uma oferta, se eu não me engano hoje, de 25 milhões de dólares pela cabeça do Nicolás Maduro. E esse grupo, que é o grupo mercenário presidido pelo Eric Prince, né, que hoje é conhecido, chamava antigamente Blackwater, né, hoje é conhecido como Academy, tá? Esse grupo de mercenários, ele está interessado em pegar a cabeça do Maduro e entregar de bandeja para o Donald Trump em troca dos 25 milhões. Então, há quem diga, né, e aqui a própria matéria do Metrópolis diz, que o líder mercenário dos Estados Unidos aumenta a presença na América Latina.
com histórico de atuação muito no Oriente Médio. Então, há quem diga, né, que muitos dos líderes, até a atuação, né, na captura, na morte do Osama Bin Laden, teve atuação do Erik Prince, tá? Então, a galera que foi atrás do Osama Bin Laden, a galera que foi lá com atuação no Oriente Médio, agora está focada em atuar aqui, né, na América Latina, em especial pro amigo do Lula aí, o Nicolás Maduro. Com histórico de atuação no Oriente Médio, o líder mercenário dos Estados Unidos, o Erik Prince, agora aproxima da América Latina. O empresário fundador da companhia Blackwater, hoje chama-se Academy, tá? Ganhou destaque no continente após fazer diversas ameaças direcionadas ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Um dos mais recentes contatos entre Prince e um governo da América Latina aconteceu em agosto de 2024, quando o empresário viajou até El Salvador para reunir com o presidente Nayib Bukele. E aí é que entra o ponto interessante. Ele, né, está trabalhando em aliança com o Nayib Bukele, segundo eles, para acabar com o núcleo duro do narcotráfico, né, na América Latina toda. E que vem, em grande parte hoje, né, considerado um dos piores narcogoverno, né, narco-estadista, é o Nicolás Maduro. E aí a Alexandre Chianelli, ela publicou aqui, e é lindo de ver, né, o Bukele recebeu dos Estados Unidos, numa espécie de acordo, né, 238 criminosos do Trem de Aragua, e vai avançar, né, com um plano de prisão autossustentável em El Salvador. Olha só, El Salvador passou a seguinte mensagem: deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui, bandido não tem vez. Aqui não adianta vir ONU me encher o saco. Se você tem bandidos, criminosos, grupos altamente perigosos e quer resolver o problema, não precisa gastar muito dinheiro com o seu país, aí às vezes até com um sistema corrupto, onde as pessoas conseguem fugir. Faz o seguinte: manda para Venezuela e, em vez de você gastar com o seu país, manda para El Salvador. Em vez de você gastar em El Salvador, pode mandar para cá, que a gente vai manter essa galerinha todinha presa. Ou seja, o Bukele transformou o sistema prisional de El Salvador numa verdadeira fonte de renda para o país. Ou seja, antes, um criminoso que custaria, sei lá, 5, 6 mil dólares por mês aos Estados Unidos para manter um criminoso de outro país lá preso, os Estados Unidos preferem mandar para El Salvador, que tem um custo mais baixo, e manter essa galera presa, porque El Salvador já precisa manter esse sistema para manter os criminosos. E você vê aqui, né? É assim, é algo de outro mundo. É uma do sistema prisional mais seguro do mundo, tá? Do mundo. Então o El Salvador começa a se destacar com isso aqui. Cara, é muito interessante, né? Essa ideia do Bukele de tornar um problema de um país que era amplamente corrupto, altamente corrupto, tornar um problema numa fonte de renda e numa solução. E aí, quando você já fala que o cara do Trem de Aragua, que agora o Donald Trump, inclusive, né? Ele usou uma lei agora, né? Uma lei antiga que tem para considerar o grupo Trem de Aragua, que é um grupo venezuelano que atua muito nos Estados Unidos, como um grupo de terror. Então o Donald Trump, né? Tá caracterizando eles como um grupo de terror, né? Para não falar aquela palavra terror né? Você sabe o que eu tô falando. Então, ele tá utilizando essa galera. E estão sendo muito bem tratados, estão ganhando cortinho de cabelo, tá vendo? Ganha tudo, do bom e do melhor lá. Então, assim, é bonito de ver, né? Quando um país aplica solução para o seu povo em vez de problemas, né? E o cara entrou ali, ó. Lá literalmente não tem celular, não tem nada disso, né? Então, assim, se vê que a parceria aí entre o Bukele, Donald Trump e outros grupos aí vem ganhando cada vez mais força, né? Vamos lá. E com relação ao Donald Trump? Olha, o D.J. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, ele já deixou um recadinho, né, para alguns grupos aí. Pessoal, meu recado é o seguinte: tem um xerife novo na área, então a América que preste atenção. Um dos pontos agora
é a questão das tarifas, né, da questão tarifária. E aí a pergunta que o Eduardo Bolsonaro fez, né, durante uma entrevista é: por que o Lula está buscando conflito com Donald Trump? Assiste aqui comigo. Eu volto aqui a uma pergunta do Otávio Guedes, da Globo News, quando ele perguntou numa entrevista para o nosso líder do PL, né, o deputado Sócrates Cavalcante, em que ele chegou e falou: olha, se o Trump aumentar a tarifa, vocês vão ficar a favor do Trump ou vão ficar a favor do Brasil? Falei, calma aí, amigão. Vamos contar direito essa história, vamos contextualizar. O Lula está defendendo o interesse de quem quando ele fala é a favor do Hamas? O Lula está defendendo o interesse de qual brasileiro, de qual segmento da população, quando ele fala que tem que parar de usar o dólar e utilizar uma nova moeda dos BRICS ou o Yuan lá da China, quando o Trump já disse que vai aumentar em 100%, vai tarifar em 100% os países que não utilizarem o dólar. Por que ele está comprando essa briga? Essa briga não é nossa. Por que ele está comprando briga para parar de usar o dólar? Poxa, pelo amor de Deus, não está defendendo o interesse brasileiro. Então o Lula ele tem que botar na cabeça o seguinte, né? Existe um novo xerife na cidade, que é o que o Didi Vance falou na Alemanha, tem um novo xerife na cidade, e esse negócio de ficar tributando o produto americano, à torta e à direita, e os Estados Unidos não fazer nada, esse tempo aí acabou. Então o Trump vai aplicar essa reciprocidade, e o melhor, né, que se você estivesse pensando no país, o melhor que você faria seria deixar, modéstia à parte, o deputado que mais tem entrada junto à administração Trump, poder vir aos Estados Unidos e tratar dessas situações. É porque eu já sei, né, que se eu chegar na Casa Branca com todo esse poder, né, certamente não chegarei, porque eu não sou representante do governo e não faria parte do governo Lula, desse governo. Mas, se eu chegasse lá e falasse, olha, como já ocorreu no governo Bolsonaro, Trump aumentou a tarifa do aço. Você chega lá e fala, amigão, tem como reduzir? A primeira coisa que o Trump vai falar é o seguinte, tem. Se você parar de advogar, né, com relação ao fim do dólar americano, se você parar de defender o Hamas, se você tomar várias outras medidas que certamente o Lula não vai tomar, até porque ele sofre muita pressão dos concorrentes dos Estados Unidos, para que continue agindo dessa maneira frontalmente contra os norte-americanos, então não vai ter diálogo. Eu volto aqui a uma pergunta do... Pois é, e aí fica meio claro, né, que as questões que estão fedendo o Brasil hoje são questões ideológicas, coisas que a gente tinha nem que estar metendo a mão nessa cumbuca. A gente não tinha que estar mexendo com isso, né? A gente tá dando uma de bobo aqui. E aí, realmente, né, acaba empacotando aí a questão econômica do Brasil, né? Vamos lá, pessoal. Vamos entender um pouquinho também o que está acontecendo, né? O que rolou também durante a manifestação que aconteceu hoje, né, em Copacabana. Olha só, Valdemar da Costa Neto, né, disse numa reportagem que o Bolsonaro é o candidato e será o candidato e que realmente acredita numa hipótese de reversão da inelegibilidade do Bolsonaro. Vocês sabem que isso é um tiro no escuro, é uma estratégia, porque as hipóteses disso acontecer são pequenas. Mas na política hoje, nada mais me assusta. Então, uma hipótese do Bolsonaro voltar, eu não descarto mais nada, né? Nunca imaginei que o Lula voltaria à presidência depois de tudo que aconteceu do Mensalão, do Petrolão. O próprio STF falava que o PT era um governo cleptocrata e hoje tá aí o STF lado a lado com o governo Lula. Mas olha só. Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro se elege o ano que vem. Se impedirem o Bolsonaro, ele elege uma pessoa no lugar dele. O Bolsonaro é um fenômeno para isso. E eu fui convencido quando ele trouxe o nome do Tarcísio para governador para mim. Eu perguntei se ele não estava bem da cabeça. Você vê, o Tarcísio é um dos melhores caras do Brasil hoje. O Bolsonaro sabe escolher. Mas eu tenho certeza que o Supremo, quando ele apresentar a defesa, eu tenho certeza que ele vai ser considerado e vai ser absolvido. Se o presidente Bolsonaro decidir que de fato tem que ser o Tarcísio candidato em 26, você acha que o PL apoia a candidatura dele? Vou contar. Quem o Bolsonaro escolher vai ser nosso candidato, seja quem for. O repórter, o áudio está um pouco ruim, o repórter perguntou aqui, mas e se o Bolsonaro apostar no Tarcísio para 2026? O PL vai apoiar ele? E o Valdemar respondeu, quem o Bolsonaro apoiar será o candidato do PL, provavelmente do Kassab, provavelmente de grande parte do Centrão. O Bolsonaro acaba de firmar um acordo com o Centrão pelo apoio do PL da anistia, né, em troca do apoio em 2026. Isso aí já foi
bem declarada. Então, assim, a grande possibilidade hoje do candidato do centro-direita, o Tarcísio, é grande, tá? É grande. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa falar. Interessante, mas o jornal Metrópolis dando ênfase aqui aos familiares do Clezão, né? Olha só. Infelizmente perdemos a vida do Clezão, estamos lutando pela anistia para que outras vidas não sejam perdidas lá dentro dos presídios por todo o Brasil. A gente não está pedindo privilégio para ninguém, a gente só quer justiça. E justiça pela vida do Clezão e pela vida de tantos outros que está interrompida por conta de arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes. Anistia já. A gente luta e clama por anistia para que não tenha mais vítimas como meu pai, assim como o Sérgio, que está com risco de vida lá, que teve falência nos órgãos, preso, e ele foi para o hospital algemado, e a nossa família, ninguém que passou pelo 8 de janeiro merece isso. São pessoas íntegras, são pessoas bondosas que não merecem estar passando por isso. É uma injustiça muito grande, por isso a gente grita, a gente está em todo canto, clamando por anistia e por justiça para o Clezão. Obrigada. Pessoal, o que me chamou a atenção aqui não foi a manifestação delas, a gente já sabia o teor da manifestação delas. O que me chamou a atenção é um jornal como o Metrópolis dando ouvido a elas, né? Ou seja, parece que os ventos aqui estão mudando e que alguns jornais estão entendendo um pouco mais do que se tornou. Eu vi que o Metrópolis ultimamente mudou um pouco, né? O tom, inclusive, até sobre as denúncias feitas em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Isso é interessante de se ver. Outra questão também, né, dessas manifestações foi uma reportagem da Rádio Itatiaia, que me chamou a atenção também, né, falando sobre o marido de uma presa que está exilada, né, na Argentina, fugiu para a Argentina. Escuta só. A principal pauta do protesto aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, é a anistia pelos presos do 8 de janeiro. E aqui está um senhor que a esposa dele foi condenada a 17 anos de prisão porque estava em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 participando dos protestos. E neste momento ele está na Argentina. Nós vamos ouvi-lo. O nome do senhor todo qual é? Qual que é a história do senhor? É João Tavares. A nossa história é igual à história de centenas de patriotas que foram a Brasília se manifestar pacificamente, mas que as coisas não foram como nós pensávamos que seria, né? Sofremos uma cilada e nisso minha esposa foi detida. Tá? Ela passou algum tempo presa, foi solta, ficou 1 ano e 3 meses com tornozeleira e em maio chegou a sentença, 17 anos, né? Deram 17 anos para ela, condenaram a 17 anos. Então ela atualmente está na Argentina. E se voltar, será presa. Qual é a expectativa do senhor em relação à anistia? O senhor acha que esse projeto vai passar no Congresso Nacional? O senhor acha que a esposa do senhor vai poder voltar? Sim, eu tenho confiança que sim. Os parlamentares, eles estão bem envolvidos na causa, né? E há toda a possibilidade disso passar. Eu sou técnico de telecomunicação, tá? Minha esposa é costureira, nós éramos pastores há 22 anos. Aí depois do 8 de janeiro fomos retirados, né? Nós somos casados há 30 anos. 2 filhos, 3 netos. Eu preciso disso, né? Preciso, não só a minha esposa, mas centenas de patriotas. Estão asilados na Argentina, outros países. É uma injustiça, algo desproporcional. E aí vocês me digam, né, se as características dessa família é característica, né, de golpistas, né, de pessoas que realmente a esquerda aí tem que gritar sem anistia. Porque quem já pediu anistia foi esses aqui, ó. Né? E aí a Ana Campanholo que fez essa publicação, mas eu achei interessante. O Lula com a camisa da anistia, né? Falando contra a anistia, né? Contra o regime militar e pedindo anistia, né? Que sirva de exemplo, né? O pedido do Lula. Mas olha só, eram tratados como terroristas, tá? Terrorista mata soldado e estudante, né? Anistia a todos os presos políticos, inclusive a esse que matou o soldado e estudante. 2 mortos e 14 feridos, o saldo do terrorismo, né? E aí essa matéria aqui do Jornal do Comércio cita, né, bombas utilizadas pela esquerda para desestabilizar
o regime militar. É bem diferente do que aconteceu no 8 de janeiro, vamos ser sinceros, né? 2 mortos e 14 feridos, né? Ó, explodiu uma bomba no Bruni, Flamengo, 7 feridos. Era o sistema que eles utilizavam. Terroristas matam agente de segurança de von Hollenberg, sequestrado na Glória, embaixador da Alemanha. Ou seja, era sequestro, assalto a banco, né? E o pessoal pedindo liberdade, né? Ou seja, usando armas, eram os cartazes da época, não queremos liberdade pela metade, anistia ampla, geral e restrita, inclusive para crimes contra a vida. Solidariedade com o povo, anistia geral para presos e perseguidos políticos. Comitê pró-anistia geral dos presos políticos no Brasil, né? Então era anistia ampla, geral e restrita. E aqui você tem uma pessoa digitando aqui, né, pichando abaixo a ditadura, né, fora a ditadura, e aqui um perdeu o mané, que é emblemático demais, né? Então, anistia é o pedido da direita aqui. Eu apoio, tá? Sem dúvidas, apoio a hipótese da anistia. Acho que essas pessoas não são golpistas. Já fiz várias análises jurídicas para vocês. O foro é incompetente, não houve devido processo legal, não houve a dosimetria das penas, né? As penas são absurdas, não sou eu, Ives Gandra, Marco Aurélio de Mello, o próprio André Marsiglia, vários juristas renomados, Capês, todos, né, já deram parecer no sentido de que né, sem sombra de dúvidas, uma ação, né, uma prisão amplamente política e não jurídica, observando as leis, tá bom? E é isso, pessoal. Ó, espero que vocês tenham uma boa noite de sono, que a semana de vocês comece abençoada, a semana de trabalho, né? Então lembra que amanhã cedo você tem que acordar cedo, ralar muito, porque você tem algumas bocas para tratar, o Lula, a Janja, entre outras, né? Mas nem por isso você vai desistir de estar trabalhando e lutando muito, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.